Segunda-feira você tira dúvidas com os gestores da empresa GER, Gestão Estratégica Rural. Estou recebendo aqui Pedro Puccini Mendes, que vai falar hoje para a gente sobre expectativas para a gestão jurídica em 2017. Bom dia. Bom dia, Antônio. Fala um pouquinho para a gente se o proprietário de uma entidade rural, de uma propriedade rural, né, se o proprietário de uma fazenda, deve fazer um planejamento também com relação à gestão jurídica. Ele deve fazer um planejamento? Com certeza, Antônio. O momento, começo do ano agora, é de fazer planejamento, de conversar, né, com o jurídico para saber também da sua empresa rural quais vão ser as demandas para o ano. E por onde começa esse planejamento? Esse planejamento ele começa a partir de um mapeamento das demandas, né? Se o produtor trabalha num determinado setor, ele já sabe que ele vai necessitar, por exemplo, se ele trabalha com alguns contratos, ele vai precisar revisá-los. Se ele trabalha com relação à parte ambiental, ele sabe que esse ano, em dezembro, vence o prazo do CAR, então é importante também já se antecipar ao planejamento dessas informações. Em setembro vem o ETR. Então, assim, ideal é que a gente vem falando toda semana aqui no Gestor e Você, não diferente de outra área, no jurídico também é necessário que em janeiro a gente comece a planejar um mapeamento dessas demandas do jurídico e trabalhar como oportunidades, né, cumprir a lei como oportunidades para a empresa rural também, né. Quais são os assuntos mais importantes ligados à gestão jurídica? Bom, assim, a gente trabalha muito com relação à empresa rural na área ambiental, né, que, como eu falei, esse ano, por exemplo, tem uma demanda já com prazo, que é o cadastro ambiental rural, que vence em dezembro, né, planejar o que vai fazer, o que deve ser feito com os passivos e com os ativos ambientais, negociar cotas, fazer os projetos de recuperação de área, tudo mais. A questão contratual, a gente fez um quadro aqui especial sobre contratos de arrendamento, tem gerado muitas expectativas, né? O produtor tem trabalhado com os contratos e perto de vencer já se preocupa em renová-los de uma forma mais segura, né? E principalmente com relação àquela questão tributária, como declarar um contrato de arrendamento corretamente de acordo com os trâmites da Receita Federal e tudo mais. A questão trabalhista. Então, são essas áreas que a gente vem discutindo aqui semanalmente para que o produtor sente agora no começo do ano para se planejar, né, e evitar os contratempos aí, né? E quais são os documentos mais importantes quando se pensa em gestão jurídica? Bom, falei um pouquinho aqui de área ambiental, né, com certeza é o CAR que vai dar um mapeamento geral assim, da propriedade, um diagnóstico aí de que tem que ser feito em cima dessa propriedade daqui para frente. Na questão contratual, dá uma olhadinha nos contratos que tem junto a fornecedores dessa empresa rural, né? Muitas vezes trabalha com arrendamento também, dá uma olhada, uma revisada nos modelos contratuais, as compra e venda. Na questão tributária, dá uma olhadinha na declaração do TR antes do prazo, para poder saber o que vai ser feito com essa declaração antes, né, de setembro desse ano, para planejar ela com os laudos agronômicos, com o valor correto, para poder evitar contratempos também com a Receita Federal. E, basicamente, e na questão trabalhista, dá uma olhadinha também nos contratos de trabalho, nas jornadas dos trabalhadores, nos EPIs, nos documentos assinados pelos trabalhadores dessa propriedade com relação à entrega. A gente até falou agora nesse último quadro sobre a padronização de ambientes de trabalho. Então, tempo de dar é hora de dar uma geral nessa documentação. Vamos falar agora para o produtor rural, para o fazendeiro que está nos assistindo agora. Ele está pensando num calendário jurídico em 2017. Se nós formos colocar isso num calendário, quais são as datas importantes para o fazendeiro que está nos assistindo nesse momento? Bom, esse ano a gente tem basicamente, como eu falei, o ETR em setembro. Sim. Né, e o CAR, dia 31 de dezembro de 2017, com a possibilidade de prorrogar mais um ano. Então pode ficar sossegado até meio do ano, por exemplo. Mas sossegado se houver planejamento. Se houver planejamento. Se o empresário rural tiver planejado o que ele vai fazer com o seu ano de 2017, ele pode ficar tranquilo com certeza. Mas o importante esse planejamento ele varia de acordo com a propriedade rural. Né? Cada propriedade rural vai ter uma demanda diferente. E é isso que a gente insiste, que agora no começo do ano, de preferência no final do ano passado, poder planejar esse calendário jurídico
como também o produtivo e o administrativo, que é o que a gente discute aqui na gestão estratégica, né? E quais são as recomendações para os contratos de arrendamento, de parceria? Quais são as recomendações específicas para os contratos? Revisar os modelos contratuais que estão sendo utilizados, que estão vigentes, dar uma olhada, ver se os seus prazos já estão em tempo de renegociar esses contratos, porque o produtor tem esses contratos por um determinado prazo e quando vai chegando próximo, é interessante para o arrendatário, para o arrendador, ver se vão continuar com aqueles mesmos preços que negociaram inicialmente, né, num contrato que normalmente dura 3, 5, 7 anos, principalmente com relação às oscilações de mercado, ver se está favorável ainda esse contrato para as duas partes e exercer o seu direito de preferência, né, se quiser renovar e daí por diante. Tem que dar uma olhadinha nas cláusulas contratuais antes de terminar o contrato. E quais são os riscos que o produtor rural, que o fazendeiro, que o empresário do campo tem com relação à gestão jurídica? Tem alguns setores que ele tem que ter mais atenção? Bom, eu diria que todos os setores são importantíssimos, porque um furo na gestão pode se tornar um problema futuro, né? E isso não significa que ter gestão vai evitar a judicialização de problemas, né? A gente faz a gestão, né, como uma gerência mesmo, mas se houver a judicialização do problema, ele será menor, né? Então, quando a gente fala das questões ambientais, trabalhistas, tributárias, se você, por exemplo, na questão trabalhista, se você não garante, a gente falou no quadro anterior aí, está disponível até no YouTube, né, Antônio? Se você não garante que o ambiente de trabalho possua as condições, os equipamentos necessários, a judicialização desse problema na conta pode ser maior. Na questão ambiental também, né? O CAR, se não tiver sido bem elaborado, depois do seu prazo, quando ele for analisado, o problema vai ser maior. Então, todas as áreas são preocupantes. É necessário ter treinamento para estar atuando nessa área, para estar administrando todo esse processo jurídico de má gestão? É interessante, como outras áreas têm trabalhado, a gente sabe que existem hoje certificações que garantem para o produtor uma ampliação no mercado, né, dos seus produtos. Certificações que dependem de formações jurídicas, né, nas questões trabalhistas, nas questões ambientais. E quando a gente fala desse tipo de documentação, é importante também os treinamentos, né? Por exemplo, os treinamentos para funcionários, para gerentes, para o próprio dono, o empresário rural, porque se ele conhece a informação, isso auxilia na tomada de decisões, certo? Quando a gente compartilha informação, a tomada de decisões se torna mais segura, aí a gente consegue chegar um pouquinho mais próximo da segurança jurídica e, no final, sustentabilidade, né? Esse é o discurso. Perfeito. Então, mais uma vez, quem tiver dúvidas pode mandar os questionamentos para o nosso gestor, né? Nós estaremos encaminhando através do aplicativo do WhatsApp, é o 679-9264-7810. Estaremos encaminhando as perguntas, os questionamentos com relação à gestão jurídica para o Pedro Puccini Mendes, que estará respondendo também nas próximas edições do quadro Gestor e Você. Pedro, obrigado pela participação. Obrigado, Antônio. Até semana que vem. Até semana. Boa semana.